Provei, tá bom. Está aqui junto comigo, fazendo esse vídeo. Eu quero deixar para a gente aqui refletir. É no livro de João, capítulo 3, e o versículo de número 16. João 3,16 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então está aqui, meus irmãos, a palavra de Deus mostrando claramente, né? Esse versículo, a centralidade de Cristo na salvação. Não há salvação por meio de Cristo Jesus. Jesus está falando da vida eterna, né? E a gente sabe, queridos amados, que nós precisamos de nos envolver nesse assunto tão propício, tão atual, sempre esteve atual, o novo nascimento. E Jesus disse assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, né? Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o mundo, para salvar o homem da condenação eterna. Nós sabemos que todos estão separados de Deus. O pecado de Adão afastou todos de Deus. Todos estão separados de Deus. E somente por meio de Cristo Jesus é que você obtém a vida eterna por meio do seu sacrifício eterno. Amém? Por isso que nesta manhã nós precisamos de fazer essa reflexão meditando na urgência que nós temos de viver nele para a glória dele, porque nós sabemos que essa vida ela é muito curta, ela é muito pequena, né? O espaço dela é muito curto. A palavra de Deus diz que o homem ele vai, o seu período é a 70, né? Passou disso é canseira e enfado. E a gente dá prioridade, né? Que é o assunto espiritual, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as suas demais coisas vos serão acrescentadas. Dizer para dessa urgência, por quê, queridos? Porque todo ser humano, ele está com um pé nesta vida e com um pé na eternidade. Você está de repente dentro da eternidade. E na eternidade não se pode fazer mais nada lá, né? O problema é resolvido aqui. Cristo morreu aqui. Cristo não morreu lá, né? Ele veio para resolver aqui, pagar o preço aqui. E eu e você precisamos de compreender que somente nele, né? E ele fala claramente aqui no versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Essa mensagem é real, né? Existe uma condenação eterna, né? E você sabe que o homem está caminhando para a eternidade, né? Então quem chegar na eternidade com o representante da sua salvação, que é Cristo Jesus, está chegando bem na eternidade. Não chegar na eternidade, né, sem essa representação de Cristo, né, pagando um preço por ele, né, colocando sua vida, derramando seu sangue. Se você, qualquer ser humano, chegar na eternidade sem essa representação na nossa alma, na nossa vida, nós estamos perdidos. O meio de nós encontrarmos o perdão dos pecados, a salvação eterna, é reconhecendo aqui, vivendo aqui,
para a glória de Deus, servindo a Jesus. Amém? Seguindo seus passos, servindo a Ele. E a palavra de Deus diz aqui que Deus enviou o seu Filho ao mundo, né? E aqui diz o 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Que você, meu querido amado ouvinte, e você, meu querido telespectador, né, que está ouvindo aí, que está conosco nesse vídeo, esse é o momento para a gente refletir, meditar, né, nas coisas espirituais, coisas eternas, né? E eu quero dizer que o Senhor Jesus ele possa te renovar, te dar ânimo, te dar alegria, buscar, né? E que eu e você não nos viemos nos envergonhar do Evangelho, né? O apóstolo Paulo diz assim, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, tanto de judeu como de grego, né? Todos nós precisamos do Evangelho para por ele encontrar a vida eterna. E que esta manhã você possa refletir nisso, meditar nisso. Que o Senhor Jesus ele te dê graça, que o Senhor Jesus ele possa te fortalecer e que você tenha sede, desejo de servir a Deus, que surja no seu coração, que dê o desejo de ser fiel, de buscar o Senhor, de perder esse mundo, né? De você entrar pelo caminho que é um caminho estreito, apertado, que são poucos que andam por ele, mas que você acerte nesse caminho. Ele é um caminho espinhoso, ele é um caminho que não é fácil de se andar, por isso que tem que andar pela fé. É por isso que se você entrar nesse caminho, se você não entrar pela fé em Cristo Jesus, você não consegue andar nele. Porque esse caminho, ele é um caminho que o próprio Jesus é quem nos fortalece para andar nele. Você vai perder o mundo, você vai perder as coisas que esse mundo oferece, mas a palavra de Deus diz assim, o que é que adianta o homem perder, ganhar o mundo inteiro e perder a si próprio? Mais vale você perder as coisas desse mundo. O caminho é estreito. O caminho é um caminho que nos chama a abrir mão daquilo que são prioridade para a gente colocar o Senhor como prioridade. Então é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. É um processo em nós, para que a gente saiba que a coisa mais importante é a vida eterna. É com Deus, é com o Senhor, é nele. Estaremos para sempre com ele. Ele disse, eu vou preparar lugar. Eu vou preparar lugar para que aonde eu esteja, estejais vós também. Aonde Jesus foi preparar lugar, meu irmão, é um lugar eterno. É um lugar maravilhoso. É uma cidade santa. É uma cidade onde lá não existe mais coronavírus. Não existe mais sofrimento. Não existe mais essa labuta, esse sofrimento, as doenças. Não existe mais nada. Lá, todos os salvos vão estar lá para sempre, vendo a presença de Deus naquele lugar maravilhoso. Meu querido, você já parou para pensar que coisa maravilhosa vai ser a eternidade com Deus? As coisas desse mundo não podem, irmãos, comparar com aquilo que Deus tem prometido para os seus. O que Jesus preparou, irmãos, é um lugar maravilhoso, excelente. É um novo habitat, é um lugar de glória, é um lugar de muita alegria. E que eu e você possa cada dia sempre estar buscando, né? Buscando compreender sobre essa cidade maravilhosa que o Senhor preparou para os seus. E que eu e você, meu querido, esteja lá para aquele dia, para glorificar o nome do Senhor. Amém? Em meio a uma terra de tanto sofrimento, de tanta tragédia, de tanta coisa ruim, mas que a gente possa cada dia estar na presença desse Deus maravilhoso. Amém? E que essa manhã Deus lhe dê graça, que lhe dê força e saber que Deus está acima de tudo que está acontecendo, né? Nessa pandemia que Deus permitiu, e eu creio que Deus permitiu isso por 3 propósitos. Deus permitiu isso para a glória do seu nome, para que o seu nome seja glorificado.
né? É no momento desse que os homens passam a compreender que não é nada, que é pequeno, que as riquezas, que o poder de guerra, que tudo isso não é nada, não é? É limitado, é muito pequeno. A gente percebe que as pessoas passam a entender que a riqueza não é tudo, que ninguém não é nada, que todos estão no mesmo patamar, todos são pequenos, né? E isso aí passa o homem a entender que há um Deus misericordioso. E em segundo lugar, eu acredito que Deus permite que isso aconteça para que para a salvação dos perdidos, né? Pessoas que estão perdidas se voltam no momento desse para Jesus. Quantas pessoas se rendem aos pés de Jesus, se voltam para Jesus, né? Compreendendo que Jesus Cristo é o único Salvador. E em terceiro lugar, irmãos, eu acredito que Deus permite isso para a edificação da sua igreja, para que sua igreja amadureça, para que sua igreja se volte mais, busque mais, viva mais para a glória dele, né? E se arrependa dos seus pecados e viva uma... Então, queridos amados, eu a palavra e junto com você meditar, refletir para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, fica com o Senhor, que Deus te renove em nome de Jesus. Amém e amém. Fique com Deus.